diferente. Parece que as pessoas entendem que há uma chave, né? Do dia 31 para o dia 1º, o 31, à meia-noite, há uma chave que alguém gira essa chave e tudo que passou de ruim não acontecerá no próximo ano. Tudo vai ser diferente. E é natural que nós pensemos assim, né? É a nossa esperança, né, que nós temos que seja realmente assim. E algumas pessoas, olhando para o ano de 2020, e lá no trabalho as pessoas sabem que sou cristão, e algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: Círio, e aí, cara, o que você acha que vai ser o ano de 2020, né? Como você vê esse ano de 2020? Você acha que as coisas vão melhorar? Será que a gente vai sair dessa? Será que essa pandemia finalmente vai chegar ao final? Será que a parte financeira mundial vai ter uma retomada? Será que os empregos vão surgir novamente? Será que haverá paz, tranquilidade e saúde no ano de 2020? E a resposta que eu dou é sempre a mesma. As nossas vidas estão postas nas mãos do Senhor. E Ele é quem determina o que vai acontecer. Eu realmente não sei. Eu me lembro que no ano de 2019, por essa época, nós estávamos, eu particularmente, eu acredito que a maioria dos irmãos e irmãs estavam fazendo vários planos, né? Preparando várias coisas, planejando muitas coisas para o ano de 2020, e nós vemos que muita coisa mudou. Dentro dos preparativos que nós estávamos fazendo, a minha filha Vitória, ela estuda na UFRJ e ela faz história, né? E ela tinha pedido para mim, no final do ano passado, para conhecer a cidade de Ouro Preto, porque é uma cidade histórica e faz parte do curso que ela faz na UFRJ, e ela estava querendo ir até lá para conhecer essa cidade. E nós fizemos, no início do ano, para março, nós fizemos a reserva do hotel, nós nos preparamos financeiramente, eu preparei os meus dias de folga na empresa e, finalmente, chegou o dia de nós embarcarmos para Ouro Preto. Quando nós fizemos contato com o hotel e o recepcionista disse assim: senhor Círio, não venha não venha para Ouro Preto não, que a cidade está completamente fechada, nós estamos isolados aqui. É bem possível que o senhor não consiga nem entrar na cidade, muito menos chegar até o hotel, e principalmente conhecer os pontos turísticos da cidade. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos devolver o seu dinheiro, o dinheiro que o senhor já pagou do hotel, e o senhor remarca essa viagem, essa estadia aqui no nosso hotel para uma outra data, ok? E aí foi muito triste para a gente, né? Esse é um dos detalhes, uma das programações que foram frustradas na nossa vida em 2020. E quantas outras foram assim, né? Quantos planejamentos foram frustrados? Quantos sonhos não foram realizados? Quantas lágrimas foram derramadas nesse ano de 2020, né? Quantos sorrisos nós havíamos preparado para o ano de 2020, havíamos guardado vários sorrisos para externarmos nesse ano de 2020, quando, na verdade, nós externamos muitas lágrimas, muitas tristezas, pela perda de muitas pessoas, pela insegurança, pela incerteza, pelo medo, pela ansiedade que assolou a humanidade de uma forma geral neste ano. E aí, quando nós chegamos ao final, estamos nos aproximando, né? O Carlinhos estava falando, acho que é 28 horas, né, Carlinhos? Da nossa mudança de chave de 2020 para 21, nós estamos nos aproximando dessa data, e existe uma mistura de esperança, de ansiedade
e de medo, né? Então, as pessoas estão preocupadas realmente, né? Estão ansiosas para sair do ano de 2020, sacudir a poeira, deixar a história para trás e ingressarmos no ano de 2021, mas pensando no que vai acontecer. Qual a história que nós vamos escrever? Né? O que vai chegar de novo para cada um de nós? E há necessidade de nós termos forças para estarmos continuar a nossa jornada. Forças para continuar, esperança para seguir em frente, independente do que nos espera no ano de 2021, né? É necessário que tenhamos esperança, forças para continuar. Mas de onde vem essa força? De onde vem essa esperança? Da nossa capacidade, né? Da nossa saúde, do nosso intelecto, da nossa condição financeira? De onde vem a nossa esperança? Das mãos do Senhor, daquele que rege e administra, gerencia as nossas vidas, o Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto, um fato que ocorreu com o apóstolo Paulo, e esse fato está relatado lá no livro de Atos, capítulo 23. Livro de Atos, capítulo 23, nós vamos ler a partir do verso 6 ao verso 11, onde o apóstolo Paulo está no sinédrio para ser julgado, e algumas coisas aconteceram nessa parte desse texto, do capítulo 23, do verso 6 ao verso 11, que são importantes para a nossa meditação e que trazem para nós esperança e forças para nós continuarmos, mesmo não tendo certeza do que nos vai acontecer no ano de 2020. O verso 6 diz assim: Então Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio, dizendo: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, e por causa da esperança da ressurreição dos mortos, eu estou sendo julgado. Havendo ele dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Originou-se um grande clamor e levantou-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. A celeuma avolumou-se tanto que o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado, mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Até aí. Queridos, quando nós olhamos essa situação de Paulo e nós olhamos para a nossa vida, nós entendemos que naquele momento o apóstolo Paulo vinha numa dinâmica muito acelerada. E naquele momento ele se coloca diante do sinédrio para dar testemunho da sua fé, e por conta disso ele é preso, ele é tirado do meio daquelas pessoas, justamente para não ser despedaçado, né? E o texto é muito claro aqui. Eles mandaram tirar Paulo do meio daquelas pessoas para que Paulo não fosse despedaçado, né? Fosse uma expressão muito forte, né? Não fosse morto naquele momento ali. E Paulo foi preso, foi colocado num calabouço, foi colocado numa prisão, porque justamente
deu testemunho da sua fé. E aquele momento era o momento do apóstolo Paulo dar uma parada, né? Dar uma travada na sua dinâmica de vida que ele vinha exercendo até aquele momento. Na caminhada da nossa vida, sempre é preciso nós pararmos um pouco para fortalecer e, então, nós continuarmos o nosso destino. Isso acontece na nossa vida, né? Na nossa caminhada, existem momentos em que nós precisamos dar uma parada para estarmos mais fortalecidos, para nós respirarmos, para nós tomarmos fôlego, para nós meditarmos na nossa vida, para nós olharmos a nossa história e para nós termos esperança e forças para continuarmos a nossa caminhada espiritual. Eu nasci e fui criado no Morro do São Carlos, no Estácio, uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, viu? E nessa comunidade, e como era de costume na época em que eu nasci, nessa comunidade havia várias lavadeiras, né? Pessoas, mulheres que saíam da comunidade, iam até a casa de pessoas ricas, pessoas com mais condição financeira, recolhiam as roupas dessas pessoas, né? Nessa época, era raro encontrar uma máquina de lavar, né? Hoje, a maioria das casas tem aí máquina de lavar, mas naquela época não havia isso. Então, as lavadeiras iam até essas casas, as pessoas com mais condição financeira, recolhiam essas roupas, colocavam essas roupas numa trouxa e colocavam na cabeça e iam até as suas casas, e lá elas lavavam essas roupas, na maioria das vezes usando um produto que meu pai vendia na comunidade, vendia muito, que se chama água sanitária, né? Então, meu pai vendia, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós vendíamos água sanitária na comunidade justamente para essas lavadeiras, para que elas pudessem lavar as roupas das pessoas e deixar a roupa bem branquinha, né? Não tinha outro alvejante, não tinha sabão em pó, Omo, não tinha amaciante, não tinha nada disso. Era água sanitária mesmo. E eu me lembro que essas lavadeiras, elas vinham subindo o morro a pé, e era uma subida muito íngreme, e na maioria das vezes essa subida eram escadas muito altas, e elas colocavam uma trouxa muito grande, né, amarrada num lençol, parecia um lençol grande amarrado nessas trouxas, carregando as roupas, e elas subiam as escadas, e elas paravam, de tempos em tempos, elas paravam no meio da escada e ficavam um bom tempo paradas, em pé, no meio da escada, para revigorar, para tomar fôlego, para continuar subindo as escadas até chegarem à sua casa para realizarem o serviço para o qual foram contratadas. E eu achava aquilo muito interessante. Interessante que elas não colocavam a trouxa no chão, né? Até porque a escada era muito suja. Então, elas não colocavam aquela trouxa no chão. Elas paravam na escada com a trouxa na cabeça, aquela trouxa não caía, elas equilibravam aquela trouxa na cabeça, uma trouxa pesada, cheia de roupa, e paravam na escada para retomar o fôlego, para respirar, para pegar forças, para continuar subindo. Na nossa vida, é exatamente assim. Às vezes, nós precisamos dar uma parada. E esse ano de 2020, essa parada foi forçada, né? Como nós paramos em 2020? Então, o meu trabalho, eu trabalho numa produção de óleo mineral para veículos, né? E a nossa produção ela foi classificada como essencial, então nós não pudemos parar, mas mesmo assim eu fiquei uns 20 dias em casa sem trabalhar por conta dessa parada emergencial, dessa parada necessária que foi para as nossas vidas. E muitas pessoas ainda estão paradas até hoje. Pararam lá em março e continuam parados até hoje, aguardando passar essa nuvem dessa pandemia para retornar à sua atividade normal.
O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele deu uma parada, né? O Senhor permitiu que ele desse uma parada para a retomada de fôlego, para que as coisas mudassem, para que ele continuasse o seu trajeto. E Paulo estava sendo perseguido e parecia ser o fim da sua vida, né? Naquele momento, quando Paulo estava sozinho, no meio daquela multidão, parecia que a vida do apóstolo Paulo estava chegando ao fim. Paulo estava sozinho em uma cela fria, né, no momento em que ele foi jogado naquela cela, estava no meio de uma fortaleza, talvez aquela fosse a última noite da sua vida, né? Talvez Paulo pudesse pensar assim, ou as pessoas pudessem pensar assim, esse aí já era. Prenderam ele, as pessoas querem matá-lo, as pessoas querem despedaçar Paulo, acabar com a vida dele, muito provavelmente, né, a expressão que muitas vezes nós escutamos por aí, quando dizem assim, dessa noite ele não passa, né? Dessa noite, Paulo não vai passar. É o fim dele, é o fim da sua jornada. Na verdade, Paulo seguia que a sua vida sabia que a sua vida estava nas mãos do nosso Deus e não nas mãos daqueles homens. O apóstolo Paulo sabia disso, né? No seu coração, ele sabia que a sua vida estava posta nas mãos do nosso Deus e não nas mãos daqueles homens. Muito embora a história que estava no entorno da vida de Paulo, tudo aquilo que estava girando em torno da vida de Paulo, estava demonstrando que Paulo estava chegando ao fim. Paulo estava preso, as pessoas queriam matá-lo, não tinha para onde ele fugir, não tinha o que fazer com ele. Então, muito provavelmente, o que as pessoas olhavam em relação a Paulo era que realmente Paulo estava chegando ao fim. Mas o apóstolo Paulo, mais do que isso, Paulo estava pregando, falando para não... Estava preparado ali para morrer por Cristo. Na verdade, o apóstolo Paulo estava naquela condição e ele estava pregando ali para aquelas pessoas, estava preparado para morrer por Cristo, visto a sua consciência, a sua certeza de que o Senhor é que administrava todas as coisas. No momento em que parecia ser o fim para o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus aparece para fortalecê-lo. Eu quero convidar você a novamente nós lermos o verso 11, né? No momento que Paulo estava preso, no momento que ele foi colocado naquela cela, na fortaleza, tirado do meio das pessoas. Olha o que aconteceu no verso 11. Olha o que relata o verso 11 do capítulo 23 do livro de Atos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo. O Senhor pondo-se ao lado de Paulo, né, para fortalecê-lo. Irmãos, nós precisamos de forças para continuar, né? Interessante que o Senhor ele não mandou um anjo. Interessante nessa questão de Paulo que o Senhor não mandou um mensageiro, né? O Senhor poderia ter falado com alguém, com um menino, por exemplo, ou com um soldado que estava guardando Paulo, né, para dizer assim, Paulo, o Senhor mandou dizer para você ter coragem, para você ter força, para você não desistir, que vai estar tudo bem com você, né? O Senhor poderia ter mandado um recado por alguém, mas eu acho interessante essa questão. O Senhor pondo-se ao lado do apóstolo Paulo. Queridos, é exatamente assim que o Senhor faz com cada um de nós. No início da nossa reunião, o irmão Carlos ele estava dizendo, nos lembrando das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse,
eis que estarei convosco de vez em quando. Né? Não é isso que diz a palavra? Sim ou não? Eis que estarei convosco só no Natal, igual o Papai Noel. Eis que estarei convosco só no seu aniversário, só quando você precisar de alguma coisa, só quando a sua necessidade for simples. Eis que estarei convosco todos os dias. E ele diz mais, até a consumação dos séculos. Não é até o final do ano de 2020, né? Até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus estava ao lado do apóstolo Paulo, pondo-se ao lado dele. Eu acho interessante essa expressão, essa tradução, pondo-se ao lado, não é da minha Bíblia, mas eu gostei muito dessa tradução, porque me dá, me traz a lembrança, a questão de pôr-se ao lado, e o Senhor Jesus Cristo não ficou acima de Paulo, nem abaixo de Paulo, pôs-se ao lado de Paulo, nos traz a lembrança de hombridade, né? O estar ombro a ombro, lado a lado. O Senhor Jesus Cristo, eu fico imaginando essa cena, Paulo lá na prisão, né? Triste, preocupado, apreensivo, e eis que, de repente, o Senhor aparece diante dele e coloca-se ombro a ombro com Paulo. Né? Ó, eu estou contigo. Estou aqui, cara. Né? Eu estou aqui junto com você. E aí o Senhor Jesus Cristo diz para ele, Paulo, coragem, eu estou do seu lado. Irmãos, ano de 2021 está chegando. Coragem para enfrentar esse ano. É bem verdade que nós temos esperança, mas é bem verdade que nós temos também preocupação. O que será de nós nesse ano de 2020? Será que acontecerá uma nova pandemia? Será que o Covid ou o coronavírus, ou o Covid-19, como dizem, né? Será que ele vai sofrer aí uma mutação onde será mais difícil combatê-lo? Será que nós vamos passar por uma outra situação extremamente grave que irá tirar a vida de muitas pessoas? Independente do que aconteça, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Parecia que a vida de Paulo estava em descontrole. Parecia que não havia mais chance para o apóstolo Paulo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, nosso Deus, ele tem controle até do nosso descontrole. Tá? Então, o nosso descontrole está sob o controle do nosso Deus. Ele tem gestão sobre todas as coisas. Né? Não há pandemia, não há vírus, não há terremoto, não há absolutamente nada capaz de fugir ao controle do nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo teve o privilégio de fisicamente ter o Senhor Jesus Cristo ao lado dele, lado a lado, ombro a ombro, com o apóstolo Paulo, dizendo para ele assim, olha, tenha coragem. Paulo sente a presença do Senhor Jesus ao seu lado. Você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Como é que está isso? Você tem sentido a presença de Deus diante das suas adversidades, dos momentos difíceis? Você tem sentido que o Senhor está ombro a ombro com você? Como é que você enxerga isso? Ou isso é coisa da Bíblia? Isso é coisa do passado? Como é que você vê isso? Você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Ontem nós estávamos aqui reunidos em família e nós estávamos assistindo a retrospectiva 2020 pela Rede Globo. E nós começamos a assistir a retrospectiva. No final da retrospectiva, isso aí durou mais de 1 hora de programação, a minha filha falou assim, nossa, acabou o programa e só foi desastre, só tragédia, só morte, só tristeza. E aí nós levantamos do sofá e eu confesso aos irmãos que levantei com o coração dolorido,
em ver tudo aquilo que nós passamos em 2020. Muita tristeza, muita tragédia. Mas logo em seguida, eu me lembrei de que o meu Senhor estava comigo em cada uma delas. Jamais me deixou sozinho. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos momentos mais difíceis, o Senhor se coloca ao nosso lado, para um detalhe muito importante. Eu quero convidar você a nós relembrarmos o texto que está em Isaías, capítulo 43. Isaías 43, verso 2, é um texto bastante conhecido, e eu quero relembrar com você uma das promessas do nosso Deus para a nossa vida. Isaías 43, verso 2. Isaías 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Olha que verdade, que promessa que o Senhor Deus nos dá a cada um de nós, né? Eis que estarei contigo. Quando passares pelas águas ou pelas pandemias, né? Estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Interessante que o Senhor, ele não está dizendo que nós não vamos passar. Nós vamos passar pelas águas. Nós vamos passar pelas chamas. Nós vamos passar pelos momentos difíceis. Nós vamos passar pelas pandemias, vamos passar mesmo. O apóstolo Paulo passou pelas prisões, passou pelos naufrágios, ele passou pelos açoites, mas em todos os momentos o Senhor esteve com ele. E nós não somos diferentes, não. Nós vamos passar pelos momentos difíceis. O Senhor, nesse texto que nós lemos de Isaías, ele está dizendo que nós vamos passar. Quando vocês passarem, lembre-se de que eu estarei com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Nós vamos passar pelos momentos difíceis. E o ano de 2021, muito provavelmente, desculpa eu atrapalhar aí a previsão dos mais otimistas, muito provavelmente não será tão diferente de 2020. Não será, irmãos. Mas a certeza que nós temos é que o Senhor estará conosco, assim como foi dito nesse texto de Isaías 43, o verso 2. No texto lá de Atos, o Senhor Jesus chega para Paulo, se aproxima dele, coloca-se ombro a ombro com o apóstolo Paulo e não apenas olha a situação de Paulo, não apenas contempla a situação de Paulo. O Senhor Jesus Cristo não apenas faz companhia para Paulo, não é isso. Quantas vezes nós tomamos essa atitude? Nós chegamos na casa de alguém que está sofrendo algo terrível e nós vamos lá e falamos: olha, eu vim aqui só para te fazer companhia, eu vim aqui só para estar com você, eu vim aqui só para contemplar o que você está passando. Às vezes, nós fazemos como os amigos de Jó. Você se lembra quando Jó passou por aquela situação terrível e os amigos de Jó chegaram perto dele e ficaram dias e dias sentados junto com Jó e não disseram, naquele primeiro momento, não disseram nada, ficaram calados, só observando a condição de Jó. O Senhor Jesus Cristo, nesse texto lá de Atos, ele simplesmente se aproxima de Paulo, entra naquele local
onde cheio de frio. Ninguém previa que ele poderia entrar, estava com Paulo, e ele simplesmente olha para Paulo e diz assim: Paulo, coragem. Paulo, coragem. Que som maravilhoso é nós ouvirmos a voz do Senhor. Não temas. Me é dado todo poder no céu e na terra. Está lá em Mateus 28, verso 18. Né? Que maravilha nós ouvirmos a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, além da companhia do Senhor Jesus, ele ouve a voz do Senhor dizendo para ele assim: Paulo, não temas, tenha coragem, a sua história não acabou. O que você está vivendo nesse momento é apenas uma vírgula. A sua história ainda não tem um ponto final, né? Nós temos essa mania, né, de às vezes, colocarmos um ponto final na nossa história, né? Agora acabou. Essa notícia do médico, tem jeito não. Esse diagnóstico, para mim, agora eu vou. Prepara a família, né? Pode chamar aí os nossos filhos, os nossos parentes, porque dessa vez eu vou, acabou para mim. Né? Nós temos esse hábito, muitas vezes, de colocar um ponto final, mas o Senhor ele chega para nós e fala: olha, o ponto está errado, não é ponto, não é vírgula. A sua história vai continuar. Paulo, todo mundo está achando que é o ponto final da sua vida, mas é uma vírgula que eu estou colocando e a sua vida vai continuar. Você tem escutado o Senhor falar ao teu coração? Como é que está o teu relacionamento com o Senhor? Será que você tem escutado mais os noticiários, em especial da Rede Globo, né, do que a voz do Senhor? Como é que tem sido isso? Né? A perspectiva, né? A visão para 2021 é muito ruim dessas pessoas. Mas o que o Senhor tem dito para você? Você tem parado para escutar a voz de Deus? E olha, vocês estão me escutando bem? Estão me ouvindo? Ah, sim. Obrigado, é que houve uma interrupção aqui. Ouvir a voz do Senhor, né? Então, nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. E para nós ouvirmos a voz de Deus, muitas vezes é necessário nós pararmos. E aí o Senhor sabe disso, né? O Senhor sabe disso. Né? Para nós ouvirmos a sua voz, nós precisamos parar. E aí, às vezes, vem uma enfermidade, às vezes vem um desemprego, né? Às vezes vem uma desavença familiar. E aí, o momento, quando nós nos deparamos com esse momento difícil, nós paramos e falamos assim: agora eu vou ouvir o Senhor. Eu vinha embalado, eu vinha correndo, com muitos afazeres. O Senhor, meu Deus, é o meu Deus, mas ele não estava em prioridade na minha vida. Mas no momento da adversidade, na maioria das vezes, nós paramos para escutar a voz do Senhor. Né? O apóstolo Paulo, naquele momento, foi obrigado a escutar a voz do Senhor. E o Senhor disse: Paulo, coragem. Da mesma maneira que você falou, testemunhou de mim lá em Jerusalém, eu preciso que você vá a Roma. E você ainda tem uma trajetória ainda pela frente. Eu tenho planos para a sua vida. Né? Muito provavelmente, o Senhor quer conversar com você, quer falar ao seu coração, quer demonstrar para você quais são os planos que Ele tem para a sua vida, em especial para a sua vida no ano de 2021. Então, eu quero convocar você, nesses últimos minutos que nós vamos, se o Senhor permitir, vamos viver o ano de 2020, esses últimos minutos que estaremos vivendo do ano de 2020, que nós tenhamos um momento para parar a nossa vida, para escutar a voz de Deus, para entender o que o Senhor quer para nós no ano de 2021. Por certo, o Senhor tem muito a nos dizer, muito a nos falar. Os planos que o Senhor tem para cada um de nós no ano de 2021, muito provavelmente são planos grandiosos, planos de trabalho, planos
que necessitam do nosso empenho, e nós precisamos estar atentos ao que o Senhor tem preparado para nós nesse ano de 2021. Então, quero convidar a você que ore e peça ao Espírito Santo de Deus para falar ao seu coração. Mas é necessário que você pare, é necessário que você fique no seu quarto de guerra, fique em silêncio, se relacione com o Senhor, né? Jesus garante que Paulo deveria continuar, não parar. Queridos, é necessário nós continuarmos. Nós não sabemos o que vai chegar para nós no ano de 2021, mas independente do que seja, nós precisamos continuar. A Igreja de Cristo precisa avançar. Nós precisamos derrotar as portas do inferno. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas para as portas do inferno não prevalecer contra a igreja, nós precisamos forçar essas portas do inferno. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos caminhar, porque esse é o nosso principal trabalho aqui na Terra. Evangelizar, falar do amor de Deus. Nós precisamos continuar trabalhando. Jesus garante que Paulo deveria continuar. Jesus garante a Paulo de que aquela parada não seria o fim, né? E essa parada que nós estamos dando em 2020 também não será o fim para cada um de nós. E não será mesmo. Quando eu digo isso, é porque entendo que nós não teremos fim. É porque nós somos eternos. Ainda que a nossa vida finde aqui na Terra, nós vamos viver eternamente ao lado do Senhor, né? A nossa casa não é aqui, nós somos cidadãos dos céus. Vamos para a Nova Jerusalém, a nossa casa. Então, não é o fim, não é momento de nós pararmos. Jesus tem um plano de paz para cada um de nós. Se você viver o propósito do Senhor em sua vida, ele garante a nossa vitória, a sua vitória. Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim: Ele, o Senhor nosso Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós. Então, nós precisamos crer que o nosso Deus é Irmãos, acho que o irmão Círio caiu do sistema aí, né? Não sei se ok, ele vai... voltei, Carlinhos. Voltei. Voltei tá. por outro celular. Tá bom. Tá? E eu quero convidar você, para nós terminarmos, ler um texto que foi cantado pela família da irmã Márcia. Márcia, o seu esposo, sua filha, cantaram esse texto. Segunda carta a Timóteo, para nós terminarmos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Quando o mesmo apóstolo Paulo escreve, nos fala a cada um de nós: por esse motivo, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o grande dia ou até aquele dia. Pois eu sei em quem tenho crido. Em quem você tem crido? Hã? Em quem você tem crido? Hã? Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que vai acontecer conosco em 2021 nós não sabemos,
mas de uma coisa nós sabemos: em quem nós temos crido. E ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, o nosso depósito até o grande dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça nascer nos nossos corações a esperança. E esperança na vida do crente é igual a certeza, né? Para o crente, esperança e certeza é a mesma coisa, né? São palavras, são sinônimos, né? Refletem a mesma coisa, porque quando nós falamos em esperança, nossa esperança está em Deus, e a nossa certeza também está no Senhor, de que absolutamente nada nos acontecerá se o Senhor não permitir e se Ele não estiver na gestão, autorizando para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor fale aos nossos corações, que nesses minutos que nos restam ainda do ano de 2020, essa mudança para o ano de 2021, sejam minutos de reflexão, minutos de pensamento, que nós possamos realmente fazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2020, mas sem jamais nos esquecermos de que tudo que temos, tudo que somos, vem do nosso Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Círio. Irmãos, agora vamos ter agora a participação final da família Medeiros. Eles estarão, mais uma vez, participando. Bom, nós vamos cantar agora o hino Mais Grato a Ti, né? E que a gente continue buscando o nosso refúgio no Senhor, né? Nesse ano de 2021. Que Ele seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, e esteja nos dando segurança e continuar agradecendo a Ele, né? Pelas bênçãos. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim. Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, uso celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti,
mais grato a ti. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, irmã Márcia, família. Ficamos muito contentes de poder, mais uma vez, hoje, privar deste privilégio de ouvir os irmãos participarem conosco nesta reunião de encerramento e ações de graças ao Senhor pela passagem do ano de 2020, né? É bem certo, como vimos aí pelo relato do irmão Círio, né? Muitas tristezas, dificuldades, e que elas vão se repetir em 2021. Mas que tenhamos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, né? Nós estávamos aqui recordando, precisamente 2020 para nós, aqui da nossa família, começou exatamente no Natal de 2019. A nossa cunhada, a irmã da Ângela, foi levada ao hospital, né, para refazer uma cirurgia, e todos nós sabemos o que foi o que ocorreu, né? Ela teve um período melhor, mas em agosto voltou e o Senhor a levou. Então foi um ano muito, muito difícil para a família aqui, né? Mas confiamos no Senhor, sempre deixamos nas mãos do Senhor. E a nossa esperança é que 2021, se não for melhor, né, é que também estaremos nas mãos do Senhor. E esse é o nosso conforto. Eu vou pedir agora ao irmão Raposo, irmão Jacinto Raposo, ainda se estiver conosco, para ele encerrar com a palavra de oração. E depois que o irmão Raposo orar, a irmã Cedir vai cantar o hino 194 do nosso inário, tá? Aí estaremos em liberdade. Irmão Raposo, pode orar. Oremos então. Pai bendito, muito obrigado por essa oportunidade, dessa última reunião de quarta-feira, onde a tua igreja tem estado reunida e podemos participar nesta hora, ouvindo da tua palavra, louvores da tua palavra, e que possamos ter gratidão em nossos corações, como temos ouvido cantar, seja uma oração de cada um de nós, gratidão, porque sabemos que o Senhor é maior que todas as coisas, que todas as circunstâncias, e que estamos caminhando para estar para sempre contigo na vida eterna. Obrigado, Senhor, por toda essa reunião, por tudo que foi lido, tudo que foi cantado, pela tua palavra anunciada, pelo conforto que a tua palavra nos traz, pelo ânimo que a tua palavra nos traz, pela confiança que ela traz em nós, e podemos ver como o Senhor pode chegar-se ali ao lado de Paulo e poder se pôr ao lado dele. Fiamos alegres e confortados e revigorados, estimulados a saber que o Senhor está conosco a cada instante de nossa vida, e o Senhor estará até a consumação do século, todos os dias, com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa reunião, por todos os irmãos que têm sido usados pelo Senhor, pela tua palavra anunciada, por tudo que tem sido feito, que o Senhor seja honrado, glorificado, engrandecido, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, por cada quarta-feira que o Senhor tem permitido a tua igreja se reunir, quer presencial, quer por meio desse veículo. Te agradecemos, porque o Senhor esteve conosco todas as quarta-feiras e todos os dias estará para sempre conosco. Obrigado, Senhor. Continua com a vida de cada família, cada irmão, fortalecendo, confortando, orientando, ajudando em cada uma das suas necessidades. Sabemos que o Senhor está acima de todas as coisas e todas as circunstâncias, e nós confiamos e no Senhor colocamos a nossa fé, porque é a rocha o Senhor, e nós podemos nos firmar sobre Ti, que é a nossa rocha. Obrigado por tudo. Louvado seja o Teu nome, hoje e para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmã Cedir, pode abrir o seu microfone para cantar o hino. Deixa eu solicitar aqui. Pronto, pode abrir. Bem, me ouvindo? Ok.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Com todos. Como o irmão Carlos acabou de falar, né? Eu estou aqui em Piapetá, na casa da minha mãe de Mar, os irmãos já conhecem, meu seu filho, minha filha, para nós cuidarmos esse ano. Eles passaram esse Natal comigo, agora eu vim passar o ano com eles, né? Um abraço. Então, eu aproveitei agora a oportunidade de convidar o outro para me ajudar nesse hino, tá? Vai fazer de uma oitava. Agora vai-se embora mais um ano de labor. Não temamos, prossigamos a lutar com mais amor. Ano fino, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. O belo dom que Deus nos dá. Cada dia Cristo guia, nos renove o coração. Temos gozo, bom repouso, confiando em sua mão. Ano vindo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Do pecado resgatado, pertencemos a Jesus. Nova vida, santa vida, temos nós por sua cruz. Ano vindo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. E nos santos perdoemos e louvemos ao Senhor. Vem do arcano mais um ano que anuncia seu favor. Ano vindo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Vem o belo dom que Deus nos dá. Amém. Amém, irmã Cedi. A primeira estrofe disse: não temamos, prossigamos a lutar com mais ardor. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram nesta noite, a família Medeiros, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a irmã Cedi e o irmão Washington, irmão Círio, que trouxe a mensagem, e todos os presentes. Nós agradecemos de coração por podermos juntar os nossos pensamentos em louvor ao Senhor, em agradecer ao Senhor, mesmo diante de tantas dificuldades. Ver que Ele está conosco, sempre esteve conosco, está ao nosso lado, como esteve com Paulo, e falou para Paulo, né? Coragem. O hino aqui fala também, prossigamos, né? Coragem para prosseguir. E essa é a nossa caminhada. Enquanto estivermos aqui, termos a certeza de que o Senhor está nos acompanhando. Só lembrar as nossas reuniões do próximo final de semana. Domingo, pela manhã, presencialmente. O irmão Círio será o ministrante da palavra na escola dominical. E à noite, na reunião das 18h30, se eu não conseguir um irmão para nos trazer a mensagem, domingo, eu estarei trazendo na parte da noite. Nosso muito obrigado, boa noite a todos
e feliz ano novo para todos. Igualmente. Igualmente, meus irmãos. A paz do Boa Senhor. noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau, Elisângela. Boa noite, irmãos. Feliz ano novo para cada um. Oi, Ângela. Boa noite. Boa noite, irmãos. Oi. Feliz ano Boa noite, novo. Cedi. Regina. Cedi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Foi bom estar com vocês. Que Deus abençoe o nosso novo ano. Um grande Amém. amém. Tá, igualmente. É verdade. Elda. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, Angela. Boa noite a todos Boa e um noite. ano próspero para todos. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Abraço, Regina. Abraço, Ângela, Elisângela. Abraços também. Obrigada, Elda. Foi muito bom ter conhecido vocês. Ah, foi um prazer. Um prazer muito grande. É verdade. Boa noite, irmão Edson. Foi um ano importante, né? Nesse aspecto, conhecer novos irmãos. John Lacerda. Boa noite, Cirinho, Elisângela. Abraço, João. Irmãos, vamos sair? Irmãos, sim, boa noite. Eu não consigo ver. Boa noite, irmão. Regina. Ele não consegue. Eu não Fala, consigo Cirlei, cadê o Heitor, Cirlei? Boa noite, Cedia. Boa noite, Ângela. Feliz ano novo para você. ter um Todos passatempo. nossos irmãos fiquem na paz do Senhor. Amém. Vou encerrar nesse momento, tá? Amém, gente. Feliz ano novo, gente. Feliz Obrigada. ano novo. Até mais. Até mais. Um abraço a todos.